painel fantástico. Vamos dar início agora aos agradecimentos de quem faz esse evento possível, que são os patrocinadores aqui. Então, Axis Communication, Transnet, Siemens, Prysmian, Sicur, WDC, Telcabos, Ogen, Radares Israelense, Zixel, Safe Company, WeSafer, HID e Assabloy, SDC e Intel, SND e Huawei, Abraco, aqui, American LED, Táctil, a ASIS, apoiando o evento, nós do CT Hub, a ABESE e a Revista Segurança Eletrônica e o SEG Summit também. Então, obrigado por fazer isso acontecer. Agora a gente vai dar início ao painel mais esperado do dia, aquele painel que, além desse conteúdo maravilhoso que a gente recebeu de grandes circulações, aeroportos, hospitais, shopping center, agora a gente vai falar de infraestrutura crítica. Então eu quero dar as boas-vindas e chamar ao palco o Josué Cardoso, da CPFL. Por favor, Josué. A Charlene Guiducci, da CPTM. E para moderar esse painel, o Carlos Guimar, ele que é CSO da Safety Company. Tá bom? Por gentileza, ao palco. Valeu, Guinar. Bem-vindo, viu? Bem-vindo. Fica à vontade aqui para moderar o painel. Tá? Cardoso. Bem? Carlos Guinar, até com você, meu caro, conduzir esse painel. Não. Eu acho que agora sim. Bom, pessoal, a gripe foi embora, mas ainda ficou uma sequelazinha, a voz não está 100%, então me perdoe, né, um pouquinho aqui pela maneira como eu vou estar conduzindo. Eu queria aproveitar esse meu primeiro momento, fazer um agradecimento aqui especial a Karen pelo convite. E, Karen, por favor, me permita te parabenizar por mais uma vez um evento de excelência sendo entregue para todos nós. Trazendo também aqui em nome de Silvio Aragão, Eduardo Lima e Cassiano Machado, eu aproveito para deixar um grande abraço a todos os colaboradores e amigos das empresas do grupo, Avantia, WeSafer, Segware e Safe Company. Para mim está sendo um prazer muito grande estar aqui, hoje dividindo aqui esse palco, justamente com dois grandes profissionais e amigos, com quem eu tenho a oportunidade de conviver e conheço a operação aqui de todos os dois. Eu fiz um dever de casa, antes de passar a palavra aqui para vocês. Eu fui traduzir o que diz aqui esse nosso painel. Permito aqui que eu vou me achar, pessoal, só um minutinho. Fugiu, mas já voltou aqui. Bom, eu fui pesquisar o que dizem os manuais sobre segurança e infraestrutura de áreas aqui que são bem críticas mesmo. O que os manuais dizem é o seguinte: segurança em áreas de infraestrutura críticas significa a proteção e a preservação de instalações, sistemas e ativos que são essenciais para o funcionamento de uma sociedade. E, se interrompidos, causam impactos sérios e diretos à segurança nacional, à economia, à saúde pública e ao bem-estar da população. Dessa maneira, e com esse resumo do nosso painel, eu passo a palavra aqui aos nossos convidados, já pedindo o seguinte, começando, claro, por você, Charlene. É assim, peço que você se apresente, que você conte um pouco do seu histórico, e além desses boas-vindas, por que eu posso considerar hoje que a CPTM é uma área de infraestrutura crítica? Bom dia a todos. Eu gostaria, primeiramente, de agradecer o convite da Avantia. É uma honra estar aqui. Eu sempre participei desse evento da Avantia, mas como espectadora também, e ser convidada para compor esse painel ao lado de profissionais tão especiais é muito valoroso. Então, agradeço imensamente o convite. Eu sou da área de segurança da CPTM, sou formada em tecnologia da informação. Na CPTM, eu desenvolvi uma carreira na área de segurança e agora, como gestora
de um departamento que cuida especificamente de tecnologia na segurança e trabalho fortemente com liderança de pessoas. Tem sido o meu forte na CPTM ultimamente, é liderança de pessoas, que está em coerência com tudo o que a gente está falando aqui nesse painel, né? É a base para tudo isso. E respondendo à sua pergunta, eu acho até que meu colega Rafael já respondeu no painel anterior, né? A CPTM hoje é uma empresa gigantesca no que diz respeito a transporte. Nós estamos transportando 1,6 milhão de pessoas por dia. É um número gigantesco, né, quando se fala em transporte de pessoas. Temos 196 quilômetros de via férrea, percorremos diariamente 65 mil quilômetros os nossos trens. Isso equivale a uma volta e meia na Terra. Então, a gente traz aqui números muito grandiosos, então eu não preciso nem me esforçar muito para falar como a CPTM é crítica para o Estado de São Paulo, quiçá para o Brasil. A função da CPTM é transportar pessoas, levar pessoas de um ponto ao outro. O perfil do nosso passageiro é o trabalhador que precisa chegar no shopping, que precisa chegar no hospital, que precisa chegar no comércio varejista, atacadista. E, se ele não consegue chegar, qual que é o impacto disso na economia do país? Né? Então, sim, somos uma empresa de infraestrutura crítica. Feliz em estar contigo, Cardoso. Te acompanho, não é de hoje, e que oportunidade legal estar aqui com você. Mas, além de se apresentar, enquadra para a gente aqui a CPFL numa infraestrutura crítica. Ainda vou te dizer mais, estavam perguntando ali ainda há pouco se foi problema de vocês que gerou aquele impacto lá na Europa, tal. Tem nada a ver, né? Bom dia a todos. Não temos nada a ver com isso. Que bom. Né? Primeiramente, eu quero agradecer aqui à Avantia pelo convite. É para mim um prazer, é um privilégio ter a oportunidade de estar aqui compartilhando um pouco da nossa experiência na área de segurança. Minha carreira também, como a grande maioria dos nossos colegas, sou um egresso das Forças Armadas. Iniciei na área de segurança no ramo de autopeças, na Robert Bosch, depois passei pelo Grupo Gerdau, pela CSN, e agora como responsável pela segurança na CPFL Energia. A CPFL Energia é uma empresa que ela atua no segmento da energia em todas as três frentes, né? Tanto na geração, como na transmissão e também na distribuição de energia. Nós somos uma empresa hoje com mais de 15 mil funcionários, uma empresa com 112 anos de existência. No segmento da geração, nós estamos presentes em 11 estados da federação, né, com a produção de energia nos campos renováveis, com 96% da energia gerada de forma renovável. Na transmissão, nós estamos presentes em 3 estados da federação, com cerca de 121 linhas de transmissão e 69 subestações. E na distribuição, estamos presentes de maneira, vamos assim dizer, mais forte em 2 estados, aqui em São Paulo e no Rio Grande do Sul, com 4 distribuidoras, 3 distribuidoras aqui em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul, a RGE. Hoje, na distribuição, são 10 mil endereços atendidos pela CPFL e acreditamos que, com isso, então, mais de 22 milhões de pessoas recebem energia fornecida pela CPFL. Portanto, então, respondendo e pegando uma carona aqui, até no incidente do que aconteceu na Europa, não há dúvidas que a CPFL é, sim, uma empresa que se enquadra dentro de unidades com infraestruturas críticas. Cardoso, eu vou continuar contigo, que é bem interessante esse ponto que você trouxe, né? Porque nem todo mundo tem ciência ou tem conhecimento dos 3 modelos que existem realmente no setor elétrico, né? Então, vou fazer várias perguntas numa só. Primeiro, que você pudesse mostrar um pouquinho da diferença para a gente de geração, transmissão e distribuição, que você me dissesse também quais são hoje as principais ocorrências que tem dentro do setor. Dentro dessas áreas,
Eu acredito que seja a distribuição onde você tenha mais dor de cabeça. E eu vou te falar só uma palavra aqui que talvez aí faça você mexer na cadeira. Cobre é um problema? Fez todo mundo mexer na cadeira aqui, viu? Não, vai chegar para você essa pergunta também. Bom, sem dúvida, né? Sem dúvida, o cobre hoje, respondendo de trás para frente, ele representa 95% das nossas ocorrências de furto na CPFL Energia. Explicando bem resumidamente o que são as três vertentes, né? A geração é a produção da energia, então as centrais de produção nas usinas hidrelétricas, ou então as pequenas centrais hidrelétricas, ou então as energias renováveis através dos parques eólicos, ou as usinas de fotovoltaica, que hoje em dia também começaram a crescer aqui no Brasil, tudo isso são usinas de geração de energia. A transmissão, ela pega essa energia gerada e ela leva até as distribuidoras que vão fazer o papel de entregar no endereço final, na casa do cliente, na empresa. Então, essa é a diferença entre a transmissão e a distribuição. A transmissão, ela pode, inclusive, atender diversas distribuidoras, não necessariamente somente a CPFL. Então, é a forma, é o caminho, é o meio que vai da geração até a distribuição. E a distribuição é o atendimento ao cliente final. Quando nós olhamos os nossos números de eventos, vamos trazer um pouco aqui 2024, 82% dos furtos que nós tivemos de cobre nas nossas operações estão relacionados à distribuição, por conta da capilaridade, né, pelo volume operacional. Hoje nós temos mais de 1.800 sites de linhas operacionais ligados à distribuição, aonde aí estão sujeitos e suscetíveis dessas invasões e furtos de cobre. A transmissão, ela representa um número bem menor, foram 3% apenas de eventos relacionados a isso. E os demais estão associados aí à geração ou alguma outra operação que a CPFL também tenha, né? Porque nós temos a CPFL Serviços que atua nesse segmento. Respondi as perguntas? Ou faltou alguma? Foram todas. Todas? Todas, Okay. Então tá bom. Eu não vou falar de cobre com você, não. Eu vou falar de outra coisa que é bem interessante. Pelo que você mostrou, pelo que você trouxe aqui para a gente, dos números, né, da CPTM, eu queria entender como é que faz hoje para você sustentar uma estrutura desse tamanho, para que você consiga manter esse serviço que tem que ser ininterrupto e que ainda tem que ser um serviço de qualidade. Como é que é esse desafio hoje, Charlene? Perfeita pergunta. Hoje a segurança, o pilar de gestão da segurança está pausado em pessoas, treinamento, processos e tecnologia, basicamente. O efetivo da CPTM hoje é composto pela segurança orgânica, a segurança terceirizada, vigilância e controlador de acesso, e a gente também tem um convênio com a Polícia Militar, a DGEM. Então, em questão de recurso humano, a gente está muito bem amparado. Com relação a processo, a gente tem um time muito forte que o tempo todo está trabalhando com melhoria de processo. Dentro da CPTM, a segurança foi a primeira área a obter certificação ISO 9001, que está relacionado com processo também. Então, a gente está muito forte nessa melhoria. E, falando em tecnologia, a gente tem hoje um parque com quase 4.000 câmeras nas estações. Nós temos 57 estações fixas, distribuídas em 18 municípios no estado de São Paulo. Nós temos câmera corporal no efetivo orgânico, temos drone. Então, tudo isso muito bem orquestrado, a gente consegue prover uma segurança que faz com que o sistema seja seguro. E aí, falando, eu sei que você não queria falar de cobre comigo, mas eu vou falar um pouquinho. Não, porque a gente está sempre, como o próprio Rafael falou no painel anterior, né? A gente está sempre na Globo, no jornal de manhã, né? Nós somos sempre notícia, mas na nossa concepção, ultimamente, o que leva a gente para o jornalismo é
pífio, no sentido do que a gente sustenta de infraestrutura. São ocorrências muito simples, às vezes é um atraso de trem, uma manutenção, uma coisa ou outra. Raramente está envolvido com uma situação crítica mesmo, né? E a segurança hoje, ela está num patamar que ela participa do atendimento a partir do momento que o passageiro ingressa no sistema, o tratamento de uma ocorrência, antes o preventivo, mas o corretivo também, o tratamento de uma ocorrência, e a participação da segurança na CPTM, ela se encerra com o jurídico. Porque, eventualmente, a gente teve um evento crítico e quem fornece todo o subsídio para o departamento jurídico na CPTM é a segurança. A gente tem o registro de ocorrência, a gente trata, a gente tem a preservação da imagem. Então, a participação da segurança ela é muito latente na CPTM. Deixa eu continuar contigo, que você falou de tecnologia. Você trouxe um pouco de onde vocês estão hoje. Mas aonde vocês pretendem chegar? Tem algum movimento, alguma coisa hoje que vocês querem fazer, algum investimento, alguma coisa que seria interessante do pessoal aqui saber? Sim. Fora tudo isso que eu falei, a gente está num processo de implantação de um novo contrato de segurança para a CPTM. Como é que funciona o contrato de segurança? A gente tem a portaria isolada e temos um contrato que tem junto o homem e o eletrônico. Esse novo contrato ele está trazendo bastante tecnologia para a gente. A gente está pulando aí do contrato anterior, uma participação de 7% no contrato de eletrônico, a gente está pulando para 30%. Isso também é um número muito significativo. Então, a gente está saindo de 3.500 câmeras, que é um número bastante razoável. A gente está indo para umas 4.500 câmeras. Estamos trazendo analíticos que percebe tumulto de pessoas, invasão de área. A gente está trazendo identificação facial na portaria, para a portaria, e também identificação facial para um suspeito dentro do sistema. E isso vai ser feito em convênio com a Polícia Militar, porque, como a CPTM é uma empresa de transporte, a LGPD não permite que a gente use esse recurso diretamente. Então, em convênio com a Polícia Militar, com a Muralha Paulista, com o Smart Sampa, a gente vai trabalhar com esse recurso. E a gente está trazendo também um software de ronda, que vai possibilitar a gente otimizar a mão de obra dos nossos homens e melhorando o sistema de comunicação. A gente vai possibilitar que a central de monitoramento faça um contato diretamente com o efetivo de campo para ter uma resposta mais imediata a algum evento. Então, a ideia é a gente trazer também proteção perimetral, trabalhando com forma preventiva, bem forte nessa questão preventiva, e quando tem que fazer o corretivo, que a gente diminua o tempo de resposta. Esse é o objetivo do novo contrato que a CPTM está trazendo. Pô, bem bacana. Cardoso, deixa eu dar uma volta contigo num assunto interessante também. Você disse que a distribuição hoje é onde você tem aí os maiores níveis de ocorrência. Como é que vocês estão fazendo hoje, se preparando a nível de pessoas e tecnologia para você enfrentar aí esses desafios e que você possa mitigar aí esses riscos? Bom, é um grande desafio, irmão. É um grande desafio. Por quê? Porque o cenário do crime, todo mundo conhece, é muito dinâmico. E eu acredito que eu não estava no segmento da energia há muito tempo atrás, quando começaram a surgir as primeiras subestações. Eu acho que o pessoal devia estar passando alguma coisa aqui em relação a isso. Mas quem conhece subestações vai associar aqui o que eu vou comentar. Muitas subestações elas foram projetadas no passado com um perímetro muito frágil, com alambrados, cercas extremamente vulneráveis, e aonde todo o cabeamento de cobre passa por essas canaletas para poder abastecer toda a subestação e levar isso até a casa de comando. E o meliante, ele leva poucos minutos para romper uma barreira como essa e chegar até uma canaleta e praticar o furto. Então, o desafio que nós temos enfrentado com esse dinamismo todo, e a gente tem percebido que tem crescido o número de ações em unidades onde não haviam ocorrência no passado,
cidades pequenas, que até então eram pacatas, não se tinha histórico de eventos naqueles lugares. Então, começou a surgir eventos nessas unidades. Então, frente a isso, a gente está tentando encontrar algumas alternativas, porque hoje você mudar uma infraestrutura perimetral demanda muito investimento. Construir um muro é muito caro. Fechar isso daí é muito caro. Então, encontrar o ponto de equilíbrio entre você ter uma tecnologia que consiga monitorar esse campo e te dar uma resposta para que você acione uma equipe de pronta resposta. E aqui já falando um pouco do emprego de força humana, porque por mais que nós tenhamos tecnologia, por mais que nós tenhamos aí um avanço expressivo da inteligência artificial, dos IoTs e outras coisas mais, mas no final da história, nós que somos da segurança sabemos que quem resolve o problema é o vigilante, é o homem, é a pronta resposta, é quem chega lá no local. Então hoje a nossa maior dificuldade, a nossa dor, é conseguir encontrar esse ponto de equilíbrio entre termos uma tecnologia eficiente que detecte ou antecipe uma possível intrusão para que eu tenha uma pronta resposta próxima para atender essa ocorrência. E devido à nossa capilaridade operacional, é muito custoso isso para a operação. Então, você, em alguns momentos, você tem que contar com o apoio do poder público, né, acionamento de polícia, de guardas municipais. Então, essa sinergia ela é fundamental na resposta. E você também precisa entender o dinamismo, porque as realidades, Guimar, são diferentes. Apesar da distribuição ser, digamos assim, hoje a nossa operação com maior índice de ocorrências, a realidade de São Paulo ela é diferente da realidade do Rio Grande do Sul. O modus operandi é diferente, o alvo do criminoso é diferente. São Paulo, por exemplo, nós sofremos muito com furtos em conjuntos de reguladores de tensão, que são dispositivos que ficam em linhas de transmissão, em áreas públicas, difíceis de ser patrulhadas, porque algumas são inclusive em áreas rurais, em meios de canaviais, e abertos. Já no Rio Grande do Sul a realidade é outra. No Rio Grande do Sul, o alvo dos criminosos já são as subestações, tornando um pouco mais fácil e mais simples de você gerenciar o problema. E se você for levar ainda para uma realidade de operação, é interessante, porque na geração o problema é outro. Então, na geração, a gente já tem, lá no Nordeste, uma diferença significativa entre Rio Grande do Norte e Ceará. Dois estados vizinhos com realidades extremamente diferentes. Então, quando se trata de tecnologia e emprego humano, o segredo hoje é você encontrar o ponto de equilíbrio para você tirar o máximo de proveito da tecnologia e em condições de atuar rapidamente para você tentar, no mínimo, evitar um prejuízo maior. Excelente. Deixa eu contar uma coisa aqui para o pessoal que está aqui acompanhando a gente. Eu sou muito ativo nas redes sociais, né? E logo que começou a circular, que nós estaríamos juntos aqui, então recebi um monte de mensagem, né? Caramba, cara, CPTM, CPFL, Arrumo Logística, e aí vale dizer também que hoje o Vitor Andrade não pôde estar aqui conosco, justamente porque ele trabalha numa área de infraestrutura crítica, e eles tiveram um problema hoje, tiveram um impacto muito grande, e da mesma maneira que eles colocaram aqui, assim, a responsabilidade que eles têm na mão, ele também hoje, como gerente de inteligência lá da Rumo, ele teve que descer, porque a Rumo impacta diretamente o PIB nacional. Então, imagina qual é o nível de responsabilidade, e infelizmente ele não pôde estar aqui, mas quando ele bateu um papo comigo, ele me ligou, era de madrugada ainda, ele pediu também que deixasse um grande abraço para vocês e um pedido de desculpas pela não presença dele aqui. Mas uma coisa que é interessante, e voltando aqui, né, de ser muito ativo nas redes sociais, o que acontece? Quando eu cheguei aqui hoje, todo mundo, caramba, a CPTM e a CPFL vai estar lá.
Então, assim, eu tenho certeza que vão surgir inúmeras perguntas, e eu vou só fazer aqui uma saideira da minha parte, para que eu possa deixar aqui o pessoal trazer aqui algumas perguntas interessantes aqui para vocês, que eu tenho certeza que vai vir bastante coisa. Mas vamos lá. De uma forma assim, Charlene, eu venho com você agora. Tem alguma mensagem de alguma coisa inovadora, alguma coisa que seja assim, que esteja acontecendo na CPTM, que você gostaria de dividir conosco? Sim, vou aproveitar até para fazer um marketing aqui, né? O momento é esse. A CPTM, hoje, ela está numa excelência de atendimento tal que a gente está com um novo braço de serviço oferecendo para todas as empresas do mercado, né? Não só do mercado, mas de qualquer área. Não só o serviço de transporte, mas está sendo iniciado o CPTM Serviços. Então, hoje, a CPTM está prestando consultoria em todas as áreas, não apenas em segurança. Segurança é apenas um braço, mas em engenharia, manutenção, projetos. Então, qualquer atividade que é feita dentro da CPTM, a CPTM hoje está oferecendo consultoria, treinamento, workshop. Então, deixo aqui o convite para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, acessar o site da CPTM. Lá tem todas as informações a respeito do CPTM Serviços. E eu estou total envolvida nessa causa, né? Estou até o teto nessa causa, representando a segurança. Tem um time de segurança que está aqui. Aproveito para agradecer a presença do pessoal que veio prestigiar o evento. Temos engenharia, segurança, diretoria. Obrigada pela presença de todos vocês e os demais que vieram aqui hoje. Tá? Obrigada, gente. Bom. E, Cardoso, com você. Eu quero deixar o pessoal fazer as perguntas. Como eu disse, deve ter muita coisa ali, muita curiosidade. Mas alguma mensagem, alguma coisa diferente, alguma coisa inovadora que está acontecendo lá na CPFL que você queira trazer? Guibar, eu tenho o privilégio de trabalhar numa empresa que investe muito em tecnologia. A CPFL, nesse aspecto, desde que eu cheguei lá, a gente observa que é uma empresa muito preocupada em tecnologia. Então, hoje nós temos como soluções tecnológicas praticamente tudo que tem de moderno no mercado. E o nosso objetivo hoje é equalizar a tecnologia para que a nossa realidade possa ser atendida. Então, digamos assim, como próximos passos, né, um dos nossos maiores desafios é aplicar melhor essa tecnologia e termos, sem sombra de dúvida, uma ação contundente na questão da inteligência e informação, para que a gente possa se antecipar realmente um pouco mais às investidas criminosas. Perfeito. Ali já está sinalizando ali para a gente. Já esgotamos o tempo. Isso, e teria muito mais para falar. Está contigo. Perguntas? Muito bom, Guimar. Parabéns aí pela excelente moderação desse painel. O Vitor falou que está tranquilo lá a operação dele da Rumo Logística, tá? Ele mandou mensagem aqui, falou que está super 4h30 da manhã não estava não. Ainda bem que melhorou então, né? Vamos lá. Todos vocês... Está realmente bastante perguntas aqui, o público interagindo bastante. Infraestrutura crítica gera bastante curiosidade, né? Então, vamos lá. Todos vocês utilizam centrais de monitoramentos. Então, é a pergunta do Fernando Só, da Performance Lab. Como vocês veem a expectativa em relação ao empenho e a grandiosidade agora da inteligência artificial aplicada nas centrais de monitoramento? A gente está trazendo alguns analíticos, né? Inclusive o Tarcísio, ele está aqui, ferrenho com a gente aí na participação. O Tarcísio está bem ali. Quer levantar, Tarcísio, por favor? Ele é engenheiro na CPTM, responsável pelas POCs, então a gente está sempre trazendo alguma coisa que está envolvida com inteligência artificial. Dentro do que a gente está programando, a gente tem bastante ferramenta nesse sentido, analíticos, reconhecimento facial. Não sei se eu respondi a pergunta, ficou alguma coisa? Não, é isso. É isso mesmo, né? Muito bom. Então, está muito forte na central de monitoramento no que diz respeito à câmera, trabalho preventivo. Dashboard, boa. Na CPFL, nós estamos também investindo muito no emprego das inteligências artificiais e nos analíticos de vídeo. Na verdade, nós temos substituído os antigos alarmes, né, por analíticos de vídeo. Agora, fica aqui uma dor que é importante compartilhar com vocês. Nós enfrentamos isso muito sério, que são, infelizmente, os links. Nós temos uma Ferrari na ponta da linha
e uma baita de uma garagem dentro da empresa. Mas, infelizmente, o caminho hoje é a nossa maior dor na central de monitoramento. A grande parte das indisponibilidades que nós temos estão, infelizmente, associadas à má qualidade de prestação de serviço de link. Estamos testando aí, inclusive agora os satelitais, para ver se realmente a gente consegue melhorar um pouco a entrega e resultado com isso. Ó, eu sei que chega por aqui, mas chega por aqui também, né? Boa. O pessoal só aproveita. Chegou uma mensagem aqui para mim, assim, eu quero conhecer esse programa que está sendo desenvolvido pela CPTM. Como é que eu faço para conhecer? Tem algum link, tem algum site, tem alguma coisa, ou é só te procurar depois ali no COF? Pode me procurar depois no COF, mas no site da CPTM a gente tem um link lá do CPTM Serviço, mas eu vou ter o imenso prazer de responder qualquer pergunta a respeito do assunto. Eu vou estar super disponível. Eu e toda a equipe que está aqui. Privilégio, hein? Espetáculo. Agora do Wilson Massa, ele que é gestor de segurança da Bloomberg e também diretor da ISIS, para os dois palestrantes. O plano de continuidade de negócio como ferramenta essencial no plano de infraestrutura crítica, como vocês veem? Bom, na CPFL nós fazemos parte desse plano. Como a questão toda da continuidade de negócio ela é muito mais operacional, a CPFL ela traz isso para um comitê específico com os nossos times de engenheiros e lá eles tomam decisões em relação a isso. E nós entramos mais como uma área de apoio no sentido de viabilizar a operação. Eu acredito, né, que boa parte das nossas operações elas possuem dentro do plano de continuidade de negócio um backup no abastecimento da energia. Agora, o problema é quando isso acontece na geração ou na transmissão. E aí não tem o que fazer. Exemplo do que aconteceu em Portugal, que acabou ficando sem energia, porque a energia vem da Espanha. E aí não abasteceu a distribuição. Muito bom. Não muito diferente da CPFL, a CPTM também tem esse tratamento de continuidade de negócio no nível de diretoria e presidência. Hoje a segurança está dentro da operação ainda, e a gente basicamente vai seguindo as diretrizes da empresa, mas, de uma forma geral, a receita é continuar investindo em tecnologia e qualidade de serviço. Eu mencionei que a ISO 9001 começou na área da segurança, mas hoje já se estendeu para toda a diretoria de operação e a ideia é que até o ano que vem se estenda em todas as diretorias. Então, o nosso foco é atendimento e operação. Então, esse plano ele fica com presidência e diretoria, mas sempre pautado em tecnologia e atendimento. Boa. Tem mais uma pergunta da Silvia Lopes, da Caedu. A segurança, a inteligência artificial como forma de prevenção é essencial, principalmente no papel de vocês, gestores de segurança. Agora, de que forma vocês acreditam que traz um benefício em termos para a sociedade, geração de eletricidade, do transporte público, e como que vocês veem essa implementação das soluções, dos projetos e das tecnologias? Posso? Vai lá, Shane. Bom, falando em transporte público, o objetivo da CPTM é sempre que a operação continue. Então, quando a gente investe em tecnologia, a ideia é que a gente evite uma ocorrência, um incidente, de forma que não impacte no transporte público. Então, a ligação, o benefício para o nosso cliente, ele é direto. Então, a gente estava falando em furto de cabo, quando a gente consegue prevenir, no sentido de, ao invés de eu só corrigir um corte de cabo, eu conseguir identificar uma pessoa que está dentro de uma área restrita antes que isso aconteça, com certeza eu estou evitando um atraso, eu estou evitando uma paralisação do sistema. Então, o impacto é direto no passageiro nesse sentido. Então, qualquer ocorrência, qualquer incidente que ele possa ser prevenido, que ele tenha uma ação corretiva rápida, que sempre a gente está contando com o apoio de tecnologia, com certeza vai ser imperceptível para o passageiro e ele vai conseguir usar o transporte com segurança e do ponto A ao ponto B sem nenhum contratempo. Muito bom. Quer complementar? Exatamente. Seguindo na mesma linha que a Charlene comentou, o objetivo da CPFL é garantir a distribuição e a entrega da energia. Então, o emprego da inteligência artificial, naquilo que tange da prevenção, nos facilita
e nos dá tempo de resposta para antecipar a um problema. Recentemente, por exemplo, nós tivemos atitudes suspeitas no entorno de uma subestação, detectado pela programação de uma inteligência artificial e de um analítico de vídeo numa das nossas câmeras. Isso já, de imediato, gerou uma ação, o nosso vigilante de pronta resposta já preventivamente deslocou, e ali acreditamos que evitamos que, possivelmente, uma intrusão poderia estar acontecendo e ter furtado um cabo que traria um problema de abastecimento de energia na região. Então, sem sombra de dúvida, é fundamental no sistema preventivo. Infraestrutura crítica na veia, senhoras e senhores. Uma salva de palmas aqui para os nossos palestrantes. Vamos, peraí, vamos para a foto oficial aqui. Vem cá, Guimar, sai na foto. Isso, arruma a farda. Agora vamos dar início ao intervalo, 25 minutos de intervalo, para a gente, por favor, visite os nossos patrocinadores. Ali a gente tem soluções fantásticas, CFTV, controle de acesso, analíticos, radares, enfim. Por favor, visite o stand, toma um cafezinho e a gente volta ontem 11h25. Muito obrigado.